Deus eterno, Santo Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Somos gratos, Pai, pela vida dos teus filhos que aqui se encontram, Pai, para estarmos juntos falando da tua palavra. Pai, perdoa as nossas ofensas, as nossas falhas. Ajude-nos, Senhor Deus, ó Pai, na nossa caminhada, na nossa jornada. Pai querido, que nós não venhamos jamais desanimar da fé, pois é a fé, Pai, que vai nos levar àquele grande dia para estarmos juntos contigo, Pai, na glória. Pai querido, já adentre a cada um recinto, a cada uma casa presente aqui nesta noite, aos teus filhos Douglas, Alessandra, Elinéia, Pai, Agatha, James, meu Deus, possamos estar aqui, Pai, sempre concentrados, sempre querendo, com o nosso coração ardendo, falar das coisas concernentes à tua graça, da tua palavra, meu Deus. Abençoe os irmãos que também não estão aqui. De certa forma, Senhor, venha tocá-los para que um dia também possam, assim como nós, estar aqui, Pai, nos agraciando, Pai, debruçando da tua palavra, que é maravilhoso, alimentando a nossa alma. Pai querido, no nome de Jesus, nós entregamos esta nossa reflexão nas tuas mãos, agradecidos desde já pela oportunidade, e que o Senhor, Pai, possa cada dia nos encher mais e mais com o teu Santo Espírito e com a tua palavra que é viva e eficaz. No nome de Jesus, nós agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. E graças a Deus. Meninos, então, retrasada, lemos Hebreus 2, né? E nós vamos iniciar, então, o capítulo 3. Nosso nome da Agatha é chique, né? Com 2 T's, H. Gostei, Agatha. Chique nos últimos. Aiane com isso. Gostei. Sofisticado. Gostei de ver. Sim. Nós paramos aí, né? Terminamos o capítulo 2, semana retrasada, né? E hoje vamos, então, estar debruçando esse capítulo 3. E creio que temos muito aqui a meditar, muitas dádivas do Senhor aqui presentes no capítulo 3, assim como foi no 2, muita participação dos irmãos comentando, né? Irmãos falando, isso que é importante, a gente interagir como aqui é um espaço aberto, todos nós, né, encontrando aí algo a ser falado para que acrescente nas nossas vidas a palavra do Senhor, né, queridos irmãos? E desde que começamos o livro de Hebreus, ele tem sido de uma maneira muito rica, tem nos trazido muitas informações, né, muitas preciosidades do Senhor. Veja que até agora, nós só vimos 2 capítulos, né, e veja quantas semanas a gente já tem falado, a gente já tem estado aqui, né, lendo, e não somente lendo, achando e encontrando dentro do texto situações, trazendo para a nossa realidade, fazendo realmente todo um catado ali e realmente vendo essa maravilha, essa preciosidade que existe no texto hebraico, né? O livro de Hebreus, ele é muito rico, ele é impressionante, porque o autor, que a gente prefere deixar como um autor desconhecido, talvez Paulo, talvez um outro, mas não importa quem escreveu, mas importa que ele conseguiu, então, fazer uma defesa muito, assim, natural, né? Uma defesa, não uma defesa que force, mas é uma defesa natural das coisas concernentes a Cristo, de que Cristo é muito maior, superior, né? No primeiro momento, no capítulo 1 do 2, aos anjos, ele deu várias provas irrefutáveis de que Cristo é muito maior do que os anjos. E aí a gente foi discorrendo, falando sobre a questão da negligência, os perigos que existem na negligência, e a gente citou vários exemplos, né? E que a gente não pode ser negligente, nós não podemos, de forma alguma, negligenciar a salvação de Cristo. Né? Um dia a gente conheceu a Cristo e, de maneira alguma, hoje ficaria muito difícil se a gente abandonasse a fé, né? Então, veja como o autor ele trata essa questão, que a gente realmente não tem mais como fugir disso. É a salvação, é Cristo. Cristo sempre é Cristo Salvador. Então, não sei se os irmãos sentiram, a gente começa a se fortalecer ainda mais, ter mais temor, né, e ter mais consciência. A gente, cada dia que mais a gente vai lendo, Deus nos dá mais consciência que, poxa, realmente, Deus, não tem como mais a gente abandonar a fé, não tem como mais a gente parar assim, né?
E aí parece que o Espírito Santo vai nos fortalecer na nossa fé de uma tal maneira que a gente fica mais forte, mais fortalecida, né, irmãos? E é isso que a palavra do Senhor é maravilhosa em fazer em nossas vidas. E a gente vai, então, ler o capítulo 3. Amém. Amados, eu creio que é o mais indicado, nós lemos até o versículo 6, porque a partir do 7º versículo já fala o grave perigo da incredulidade. Então, vamos ler até o 6. Amém? Fica à vontade. Qualquer dúvida pode interromper. Amém? Vamos lá, então. Jesus Cristo é superior a Moisés. Hebreus 3, versículo 1. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e o sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. O qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Glória a Deus. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, vou ler o começo. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Amém. Aí o capítulo 3, né? O capítulo 3, o autor então vai começar a fazer uma defesa com relação a Moisés, né? E ele vai discorrer sobre a maioridade de Jesus, e Moisés está abaixo de Jesus. Então, aí entra essa questão, né, amados? A gente sabe como o judaísmo, ele coloca Moisés, assim, em uma posição de destaque, né? O judaísmo, tudo é Moisés. Então, tudo é Moisés. Moisés foi ele quem constituiu a lei, foi ele ali quem realmente guiou o povo, né? O povo lá da servidão, né? Desde do Egito, tirou ali através, é claro, das mãos de Deus. O povo se esquece disso. Foi através das mãos de Deus que Moisés tirou o povo ali do Egito, né? Então, até quando Jesus vem sobre a terra, ele coloca isso, até mesmo o maná que o próprio Deus deu para o povo. Perceba que Jesus diz: não foi Moisés que deu o maná para vocês, foi o Deus quem deu o maná. Então, as pessoas hoje, e aí eu queria trazer essa realidade dessa questão dessa religiosidade. É claro que a nossa reflexão, ela é como um todo e abrange muitas coisas, e todos nós podemos fazer um comentário, mas no primeiro momento, dentro desses 5, 6 versículos que lemos, nós já começamos desde o começo ver que o autor, ele começa a se destacar Jesus Cristo. Ele considera Jesus como sumo sacerdote, apóstolo, né, autor da nossa confissão. Então, e aí ele fala de Moisés, que foi fiel, toda a sua casa foi fiel. Mas Jesus, ele está acima de tudo, né? E quando a gente olha para o judaísmo, ele entende que Moisés, o Messias, né? O Messias, então, viria como alguém que não trouxesse um novo fundamento, mas que viesse como aquele que iria pregar sobre a lei. Então, se a gente for analisar os textos, a Mishiná, vários textos rabínicos, você vai ver que o que eles queriam que o Messias fosse era alguém que viria, um profeta, né? Não um profeta, um outro profeta, talvez na qualidade de Moisés, mas não uma qualidade, mas um pouquinho acima, mas que ele falasse coisas concernentes à lei. Mas Jesus, a gente sabe que está muito acima disso, né, irmão? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele quem foi enviado, o Messias, e existe um hiato muito grande
coisa que os judeus não conseguiram entender esse ato, essa distância entre Moisés e Jesus. Jesus está muito, muito mais acima do que Moisés, pois ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, né, queridos irmãos? E havia uma cegueira muito grande por parte daqueles, né, daquela época, de entender. Aí a gente olha para aquilo que o autor está falando sobre o tempo que eles ficaram no deserto, esse tempo de 40 anos, daquela rebeldia, né, irmãos, daquilo que eu não sei se os irmãos conseguem entender, eu não consigo entender a rebeldia, a incredulidade daquele povo de enxergar os milagres de Jesus, de Deus, né, de ver aquilo que estava acontecendo, né, só de sair da terra do Egito, né, ali com riquezas, né, com alimento, né, sair sem que os egípcios, é claro, depois eles tentam perseguir os israelitas, mas no primeiro momento eles saem, né, sem pegar em armas nenhuma, eles não vão embora de tudo aquilo que Deus fez ali, os milagres, né, a questão da transformar a matéria, né, numa serpente, né, orgânica ali. Então, todas aquelas situações, né, as pragas, né, tudo aquilo que vocês, com toda certeza, já sabem, né? Mas ainda assim ficarem incrédulos, sabe? Ficarem ali, não conseguirem dar, assim, ter fé, né? Porque a gente fala de fé é coisa que a gente não vê, mas eles viram, né? Eles viram tudo aquilo, aquela geração inteira presenciou muitos milagres que foram feitos ali no deserto, mas mesmo assim parece que cada vez que eles viam, ficavam mais incrédulos naquilo que, né, na posição deles. Então, aí Deus, ele viu que aquele povo era bem obstinado, né, um povo de dura cerviz, e parece que, e aí ele chegou a dizer, olha, vocês não vão entrar no meu descanso, né, eu jurei, vocês não vão entrar no meu descanso, porque ainda assim que vocês vejam, vocês não acreditam que eu sou o Deus, eu sou aquele que está à frente de vocês. Mas uma primeira introdução que eu faço aqui, todos deixem Quem quer falar aberto alguma para coisa, vocês. gente? Pouco a gente vai achar versículos. Hoje tem bastante, As hein? referências. Douglas, considera, mandei errado, tá? É do capítulo 4, perdoa aí. Pode falar, amados, pode falar. A gente abre a referência aqui. Quem quer falar alguma coisa? Irmão, James, a paz, a Agatha, a paz. Como é bom ver vocês. Glórias a Deus. A gente pode fazer a lição de casa já. Querem fazer algum comentário? Não. Não? Tudo bem? Então vamos lá. Eu preciso de ajuda, gente. Olha, tem para todo mundo hoje, hein? Olha, Marcos 6:10, não, 6:30, que vai ajudar. Marcos 6:30. 1 Coríntios 1, versículo 1. Aí nós temos Mateus 10:40. Depois eu falo eu. Aí tem bastante hoje. Glória a Deus. Aí temos Mateus 15:24. Eu. Mateus 15:24. O Douglas está com Marcos 6:30. Isso. 1 Coríntios 1:1. Está com quem? Tem bastante material. E Mateus 10:40. Mas tem mais. É importante. São referências que realmente Faz toda a diferença, né? cruzam ali com todo o texto que o Hebreus, ele, de certa forma, ele fala um pouco sobre a peregrinação, né, do povo naquela época ali. E no primeiro momento é importante a gente fazer, né, essas referências que é de suma importância. Mas enquanto os irmãos vão achando aí, né, a gente vai correndo. Ô, Eli, você está com algum aí? Você pegou algum? Mateus 10:40. E pode achar, por favor, Mateus 15:24. Falei esse? Eu. Ah, falei, né? Ó, nós temos ainda, crianças. Nossa, gente. Marcos 9:37.
pega o Marcos. 9:37. Lucas 9:48. E eu vou ficar com... Nossa, tem muito. Vou ficar com o João. Todo mundo aí pegou... Tá com algum versículo aí? Sim. Tem aqui bastante. Eu vou pegar João 4:34. Amém? Pode falar, pastor. Amém? Pode falar, irmão. Já acharam, né? Mas é a questão da casa que é importante, né? Que o autor ele faz essa comparação, essa analogia da casa, né? no versículo 4, né? Que toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, né? Então, Moisés ele foi fiel a tudo aquilo que recebeu de Deus, embora chegou no final da sua trajetória, ele teve um pequeno ali delito, né, ao se irar, e aí Deus realmente o pune, né, não deixando entrar na terra prometida, mas isso em nada interferiu, tanto é que o autor ele fala que Moisés foi fiel em toda a sua casa, né? Então, mas aí o versículo fala que o que é maior é o que planejou, né? O que é Deus, né? Quem edificou todas as coisas é Deus. Então, Deus, na sua qualidade, trouxe o Filho, o Cristo, né? O Cristo vivo, o Filho, o Messias, e ele, com toda certeza, é muito maior do que Moisés. E Moisés, né, reconheceu isso. Jesus, ele chega a uma declaração, acho que está em alguma referência aí que vocês vão ler, quando ele fala que se os judeus acreditassem nele, acreditassem em Moisés, acreditariam no Messias, porque Moisés, de certa forma, falou sobre Jesus ali. Em alguma passagem ele fala, né? Este virá um profeta maior do que eu, a este ouvirás em tudo que ele falar. Então, Moisés estava direcionando, falando sobre Jesus, né? Amém. Eu acho que tem alguma referência aqui. Amém, amém. E aí, quem vai primeiro? Lê para nós. Marcos 6:30. É só o 30? Só, meu querido, por gentileza. Marcos 6:30. E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram todas estas coisas, tanto que tinham feito como que eles tinham ensinado. Não é o 31 junto? Amém. Pode ler, por favor. Tá. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte para um lugar deserto e descansai um tempo, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Amém. Deixa eu ver, o outro era Marcos 9:30 Marcos 9:37, por favor. Jesus falou: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome. Geladeira, né? É o seu, Eli? Não, é que eu estou falando com o menino. Tá. O barulho que eu escutei, perguntei para ele. Pode ler, meu querido, por gentileza. Marcos 9:37. Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Esse aqui. Isso Isso é realmente falando de que Cristo foi enviado por Deus, né? Jesus falando realmente que ele foi enviado pelo próprio Deus, né? As pessoas e os judeus não conseguiram compreender isso. A irmã está entrando aqui, né? Essa revelação, né, irmãos? Porque se a gente colocar no lugar dos judeus, de certa maneira, a gente, não sei se há uma compreensão assim, porque eles viveram as suas vidas inteiras, gerações e gerações, acreditando, né, num Messias realmente igual às características de um rei, por exemplo, de Davi, né? Então, gerações foram ensinadas, né, e foram passando, e chega um determinado momento, Jesus vem de uma outra maneira,
né, de certa forma, se há algo por o lado dos judeus, esse choque de realidade. Poxa, mas Jesus é assim, mas eu vivi a minha vida inteira acreditando em um outro Jesus, né? De um Jesus diferente desse que conversa com pobre, desse que conversa com prostitutas, com pecadores, né? Eu imaginaria, né, colocando na posição de um judeu, como que Jesus eu recebi do farisaísmo, do judaísmo, diferente. Então, o Messias vai vir nos libertar, mas era uma libertação totalmente diferente daquilo que eles queriam, né? Uma libertação política, uma libertação ali, né, do Estado de Israel fosse liberto. Mas, né, Jesus veio ainda tentando reverter, mas já estava enraizados, né? Aquele ensinamento já estava já aculturados, né? Com os ensinamentos dos fariseus ali. Né? Isso é verdade. Tanto que, como o Douglas leu, né, em Marcos, né, os apóstolos, como os discípulos, né, mas Jesus ele estava ensinando, né? Mas os fariseus também não estavam abertos a isso, né? Algo diferente, né? O orgulho, né? Não, eu sou muito maior, né? Eu sei de todas as coisas, e a gente sabe que não é bem assim. Pri, nós estamos em A Paz, minha linda. Nós estamos em Hebreus 3, tá bom, minha linda? A gente está lendo algumas referências aqui. E eu já vou aproveitar você, que você já está aí, menina. Já separa para nós, por gentileza, João 5:24, por favor. Gente, quem é o próximo que vai ler? Please. Eu, Mateus 15:24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Para nos libertar. Quem mais? Mateus 10:40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Coisa linda. Glória a Deus, né? Bem claro. Então, Jesus tentando, né, de todas as formas fazer entender, de certa forma, mas as pessoas não quiseram ali entender, né, quem era realmente, de fato, né, o Cristo, né, que ele era o Cristo, e que fazia era somente receber, é só realmente crer que Jesus foi enviado por Deus, né, que bastaria, mas infelizmente foi o contrário. Amém, verdade. Gente, quem mais? Não tem? Não, acho que só falta... Tá mudo. Tá escutando mais João, não? tô sim. Tá assim? Tá. Peraí, deixa eu ativar o som. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Tamo. Sim. Tá assim. Peraí. Então tá. Não, João, acho que Ixi! Caiu? tá ruim? Não, mas vocês estão escutando. Peraí. O que foi? É o meu? Não é você não. Não é você não, Pri. O James ficou sem som. Ficou. Peraí que eu vou... Estou sem som. Eu vou mandar uma mensagem para eles. Mas tem mais diferente? Tem sim. Peraí um pouquinho. Eu estou falando para eles que eu vou derrubar, né? Assim eles se conectam de novo. Peraí. A Elinéia leu? Oi, leu, né? Que tu falou Já todos leram? Que Jesus veio para todos, né? Peraí. Vou derrubar você. Eu tô falando, mas não adianta. Vou derrubar. É isso. Vocês entenderam? Fazer a mímica. Deixa eu só remover. Acessa de novo. Deixa eu ver, gente. Essas tecnologias. Peraí. Interromper vídeo. Remover. Tá. Vamos ver. Tá. Enquanto isso, vamos dar seguimento, né? Gente, eu estou no livro de João 4:33. Peraí. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para eles, né? Deixa eu ter propósito. Tá espertinha, aí sim. Mas é bom pegar, né, a leitura direitinho.
Oi, crianças. Oi, Participando, gente? dá para ouvir agora? Oi? Agora dá para ouvir? Dá sim. Minha referência é 1 Coríntios 1:1, não é isso? Isso. Diz assim a palavra: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sostênis. Amém. Fazer a vontade de Jesus Cristo, né? O nosso chamado também, nosso propósito, né? Fazer aquilo que Deus, né? Anunciar o E evangelho. falando assim, como o primeiro versículo do 3, que Jesus fala, o autor fala que Jesus é o apóstolo também, né? Jesus Cristo é o apóstolo, sumo sacerdote também. Então, a mesma, uma outra ali, como se fala, Referência. uma referência, né? E mesmo sendo sumo sacerdote também, um mensageiro, apóstolo mensageiro também, né? Que significa mensageiro. Mensageiro, é verdade. Amém? Missionário, amém. Agatha, qual que é o seu? Lucas 9:48. Amém? Amém, amém. E disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que está entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Ô, Glória a glória. Deus. Ele pegou todas as referências, né? Lucas, Mateus, Marcos, mas são sinóticos que estão semelhantes entre si para, né, fazer a sua afirmar realmente, todos, sim. né, de que Deus, todos que o receberem, recebe também a ele. Amém. Né? Até as crianças. Pri, qual que é o seu? João 5:24, certo? Isso, menina. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Glória. Glórias a Deus. Né? Então, era simplesmente crer, né, no Filho de Deus, era simplesmente acreditar, aceitar, né, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, mas isso não conseguiram entender. E fica assim evidente, Matos, algo que a gente pode trazer hoje, numa realidade hoje. Hoje em dia, as religiões, elas estabelecem como líder máximo, né, como hoje existem religiões como a questão dos testemunhos de Jeová, por exemplo, né, que acreditam que Jesus é um profeta, não seria então o Filho de Deus. E outras religiões também, elas têm as suas figuras máximas, né, como o islamismo, né, lá aqueles muçulmanos ali. Então sempre se coloca uma figura, né, ali como se fosse alguém que é santo, uma representação, né, intermediando a Deus. E o judaísmo colocou o Moisés muito, assim, talvez igual ali a Jesus, querendo realmente dizer que Moisés, às vezes, até é maior, superior a Jesus. Então, o autor ele está desesperado, tentando fazer as pessoas, no judaísmo, os judeus entenderem de que não, né? Então, que Jesus, ele suplanta tudo isso, não somente os anjos, mas também Moisés, agora no capítulo 3. Então, no 1, no 2, né, ele faz aquela apologia aos anjos, demonstrando a superioridade de Jesus, mas agora trazendo Moisés, que é a figura central, né, dos judeus, que é aquele que foi, né, eles têm como figura principal também Abraão, mas Moisés, porque deu a lei para ele, né, deu a lei para o povo. E fica assim evidente essa cegueira. Hoje a gente enxerga isso também no nosso meio, no nosso mundo, ao qual nós vivemos nos dias de hoje. Há uma cegueira muito grande espiritual, há uma cegueira onde as pessoas não conseguem enxergar, né, nada além daquilo que a religião fala. Ora, os versículos que a gente acabou de ler, eles são claros porque um dia a gente deu espaço para que o Espírito Santo trabalhasse na gente e a gente conseguisse entender que não, o Salvador meu é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Ele é o, né? É o perfeito sumo sacerdote, Isso, né? é o perfeito sumo sacerdote. Então, olha aí, bem lembrado, a figura do sumo sacerdote dentro da lei, né, que era a tribo de Levi,
foi estabelecida como, né, o sacerdócio, né? Havia imperfeições, tanto é que vocês veem que dentro da linhagem de Levi, Arão, né, os filhos deles, o que fazia? Fazia coisas erradas, e ali no momento não foi capaz, né, de sobreviver, né, foram fulminados devido a levar fogo estranho ali nas coisas santas do Senhor. Então, nem mesmo a tribo de Levi, que foi treinada para isso, não conseguiram. Então, a lei se tornou muito pesada para os judeus, mas mesmo assim era fácil de seguir os preceitos, não era fácil. É só eu seguir que minha vida já tá legal, eu vou seguir, eu vou fazer o meu sacrifício, eu vou levar as minhas ovelhas, os meus bois, e ali já está tudo certo pelos meus pecados e os pecados da minha família. Mas Cristo é muito maior do que isso, porque Cristo, ele mesmo é o mediador, ele mesmo a quem a gente fala, nós pedimos perdão por Jesus Cristo. Não, o Senhor Jesus me perdoa, em nome do Senhor Jesus eu me perdoo daquilo que eu fiz. Não há mais a necessidade de sacrificar imagens, sabe que isso foi suplantar. Então, a aliança agora, Cristo suplantou aquilo tudo que Moisés um dia foi necessário naquela época, tudo, a gente entende. Mas quando Jesus vem, então ele dá uma nova realidade, traz uma nova realidade, traz uma nova esperança, né? Traz uma nova aliança, né, em Cristo Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar. Alguém quer fazer algum comentário? Eu também queria ler o meu versículo. Qual que é o versículo? Poxa, eu separei para o bom trabalho. João? Licença, tá, irmão? João 4:34. É isso mesmo? João 4:34. Isso mesmo, pastor. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém, né? Então, Cristo, ele veio fazer a vontade do Senhor. Então, ele não descansou enquanto não cumpriu tudo aquilo que foi determinado por Deus. Moisés, ele cumpriu também, né, ele e sua casa, né, ele cumpriu aquilo que Deus determinou. Em certos momentos, ele até, assim, a gente fica impressionado o amor que Moisés tinha por aquele povo, né, que chegou um determinado momento que ele tomou tanto as dores do povo que disse: Deus, se for assim, o Senhor me risca o meu nome no livro da vida. Então, ele chegou a cogitar a sua própria estada no reino de Deus para defender um povo rebelde, um povo obstinado, um povo incrédulo. Então, você veja também o amor que Moisés tinha para aquele povo. Então, por isso, talvez o povo tinha tanta estima por Moisés, por isso os judeus têm tanta realmente reverência. Mas a gente sabe que veio Jesus, que é o nosso Salvador. Moisés não poderia morrer pelo povo, porque ele era pecador, ele era, né, não tinha como. Mas Jesus veio, Filho de Deus, sem pecado, e aí pôde sim fazer um sacrifício perfeito, né, para que hoje pudéssemos ter acesso à vida eterna, né, amados? Amados, podem fazer comentários, vocês estão muito quietos hoje. Vou dar mais lição de casa. Na outra vez eu falei muito. Não tem isso não, gente. Quanto mais falar, é melhor, porque a gente, né, vai aprendendo. É assim, não tem esse negócio não. Tô brincando. Então vamos falar um pouquinho, mais um pouquinho. Pode falar. Estamos aqui para isso, compartilhar, falar, a gente aprende, e é isso, é uma bênção. Pode falar, Marcos. Amém. Glória a Deus. Eu estava semana passada eu tinha meditado um pouco nessas passagens, né? E aí, infelizmente, não houve, mas algumas coisas assim que eu estava observando na palavra, e é interessante, né? Eu acho que todos os irmãos devem ter observado, mas acho que é interessante a gente ressaltar aqui agora, que no versículo de número 1, ele vai dizer: santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Eu queria falar um pouco aqui sobre a questão de ser participante da vocação celestial. A palavra vocação aí, eu estava até aqui com a minha Bíblia de estudo aqui no celular, e a gente vai puxar no original, né, a palavra, e a palavra vocação aqui é a palavra klesis, né? Inclusive, a gente tem uma palavra muito conhecida aqui no nosso meio, que é a palavra eclésia,
que é fora, né? E klesis é chamado. Então, vocação celestial é um chamado celestial. É importante a gente observar que essa vocação, esse chamado, ele não é da terra, ele é do céu. Ele é celestial, né? Nosso chamado, ele vem de um lugar eterno, né? De um lugar transcendente, ele vem do céu. E ele diz, considerai atentamente apóstolo. Nós estamos chamando a atenção aí para a questão da palavra apóstolo, e eu estou lembrando de algumas coisas aqui agora, eu queria compartilhar com os irmãos, que é apóstolo, né? A palavra significa enviado, né? Hoje em dia, muitas pessoas, elas tomam, né, esse título de apóstolo sobre si e diz, olha, eu sou apóstolo, e aí ele se torna o líder daquela congregação, daquela igreja, mas a palavra, inclusive o versículo que eu li, né, que é Coríntios 1:1, vai dizer que Paulo, ele é apóstolo, né, pela vontade de Deus, não é pela vontade do homem. Percebe a contraposição aqui? Nossa vocação, ou seja, o nosso chamado, ele é celestial. E Paulo vai dizer que ele era apóstolo por causa do chamado de Deus, por causa da vontade de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas se levantam, né, para dizer, olha, eu sou apóstolo, né, eu sou o líder, eu sou o chefe, sei lá, alguma coisa assim, do tipo de alguma igreja, né, mas de enviado não tem nada, porque se você for parar para analisar, né, os apóstolos são aqueles que vão, né, Deus os enviou, eles vão, eles não se instalam, né, em um determinado lugar e fica ali parado, pastoreando. É claro que o apóstolo, ele também faz a função de pastor, né, mas ele é mais um missionário, né, ele é enviado. Hoje em dia as pessoas têm essa briga, né, entre falar se pode ou não ter o ministério de apóstolo dentro das igrejas. Eu acredito que o ministério de apóstolo, ele existe ainda. É claro que quando se chama alguém de apóstolo, né, as pessoas já tendem a pensar assim de uma forma dessa maneira, né, de pensar que está tentando engrandecer essa pessoa. Por isso que hoje as pessoas não gostam tanto de utilizar essa palavra, usam mais, por exemplo, a palavra missionário, né, que é a mesma coisa, né, a pessoa que está fazendo missão, a pessoa que está indo. E Jesus, ele foi enviado por Deus, ou seja, ele é o apóstolo, né, ele é enviado por Deus e sumo sacerdote, autor da nossa confissão. Então, eu queria só deixar esse comentário, que hoje em dia as pessoas, elas ficam com esse receio, né, desse título, né, apóstolo e profeta. Parece que é um pecado chamar alguém hoje de apóstolo e profeta, sendo que são dons do Espírito Santo, né, que o Senhor concedeu à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe, amado. Glória a Deus. Amém, queridos. Importante a participação dos irmãos. Os irmãos querem falar algo mais, alguma coisa aí, podem ficar à vontade. Amém? Ninguém quer falar mais nada? Mas realmente, meus amados, é importante, né, os irmãos, né, quando tiverem aí, comentem mesmo, que é importante a gente trazer. Né? Foi lido até o 6, né, irmãos? Foi até o 6, amado, mas olha, tem bastante coisa, não foi até o 6. Porque eu cheguei quase em cima da hora que eu estava trabalhando, eu tomei um banho, comi alguma coisa e liguei aqui, já cheguei na leitura já. Né, menina? Que nem a Pri já foi à prova já. Amém, amém. Mas é muito importante, né, irmãos, essa nossa interação. E o 6, o último que a gente leu, então, ele vai falar algo bastante, assim, que traz muito mais clareza ainda, né, que Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. A qual casa somos nós. Então, somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Esse versículo configura um pouco aquilo que a gente almeja, né, os nossos propósitos, sabendo que Cristo é um filho sobre a sua própria casa. Ele fala que a casa somos nós. Então, aí você já fazendo uma apologia com aquilo que a lei falava, da questão do tabernáculo, né? Que o povo realmente prezava muito pelo tabernáculo, tinha depois o templo. Então, hoje,
a gente entende que a casa a qual aqui o autor fala, somos nós, e somos nós a igreja, nós somos nós, e é claro que quando estamos reunidos viramos, né, uma assembleia, viramos então uma igreja, de fato, várias igrejas ali juntas, né? E aqui fica claro, né, aquilo que a gente tem falado, irmãos, que se nós tão somente conservarmos firmes, se nós perseverarmos, né, se nós ficarmos firmes nessa confiança, né, e a glória da esperança até o fim. Então, mais uma vez aqui falando, né, salientando que a gente precisa nos mantermos nessa casa firme, né, que somos nós sempre conservando isso, a confiança em Deus, amados, para que realmente possamos chegar àquele grande dia, estar com Cristo, né, para sempre. E aí no 7 ele vai falar algo bem importante no decorrer dos versículos, né? Ele cita alguma passagem do Antigo Testamento agora, né? Depois do 7 aí. Vamos para o 7? Não? Tem bastante coisa. Tem mais? Gente, vamos fazer um comentário, tem bastante coisa, mas depois vocês refletem. Mais ou menos. Vamos para o 7, então, né? Vamos Amém. lá. O grave perigo da incredulidade. Mas qualquer coisa a gente volta depois, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário referente ao anterior, querido, a gente está no mesmo capítulo, né? 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. 8, que merece. Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém. Aí, meus irmãos, né? Então, configurando, né, mais uma vez essa que fala aqui depois do versículo 7, é algo bem duro, né, que aconteceu, né, tudo que aconteceu naquela época no deserto. Aqui o autor ele volta a falar novamente, né, da questão da dureza do coração do povo, né, e como eles tentaram a Deus, como eles foram desobedientes a Deus, né, e por 40 anos eles viram as obras de Deus, né, e mesmo assim permaneceram com seus corações duros, né? Então, eles erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos de fato, não conheceram a Deus. Então, o Senhor jurou, fez o juramento que aqueles que o desobedeceram não entraram no repouso do Senhor, não entrarão na terra prometida, não iriam entrar na terra prometida. Então, a gente vê, vocês têm alguma referência disso aí, que toda aquela uma geração que foi que caiu no deserto, né, que não conseguiram ver adiante, né, eles todos um por um foram morrendo, foram ali morrendo e não puderam então ver a terra prometida, a terra que era o descanso, o repouso, né, do povo de Israel, né, irmãos? E aí o autor ele faz realmente ele dá uma orientação, né? Ele dá um conselho, né? Veja no versículo 12,
Nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, amados irmãos, ele fala que o coração infiel e mau se aparta de Deus, né? Então, a maldade, né, no coração. Veja como o pecado cega as pessoas também, né, irmão? O pecado, como que ele faz? Ele consegue realmente cegar, ele consegue fazer corações de pedra, né? E a gente, como eu falei, é impressionante como isso é fácil acontecer com nós, seres humanos, como é fácil a gente se perder, se cair no meio do caminho, né, irmãos? A gente sempre tem que ficar atentos, sempre estar, né, em contato com o nosso Deus, né? Sempre estar ali falando com o nosso Deus, realmente, para que nós não venhamos cair nesse mesmo erro que caiu o povo naquela época, né? Nos desobedeceram a Deus, né? Murmuraram, né? E falaram contra Moisés, o próprio Moisés, que hoje, né, eles têm como alguma referência, né? É rebelião. Então, Deus abomina a rebelião, Deus não se agrada, não se agradou daquilo que foi feito ali no Egito, né? Portanto, Deus ele jurou que aqueles que fizeram isso não entrariam no descanso do Senhor, né, amados? E eles continuam até hoje, né? Continuam do mesmo jeito até hoje. Exatamente. Endurecendo o coração. Realmente, gente. Triste, né? E é impressionante, mas é uma dureza assim que é dureza mesmo, e veja como se torna mal e infiel. Essa palavra que o autor de Hebreus fala, mal e infiel, são pessoas más, né, que não conseguem, né, parece que já são obstinados. Chega uma certa maneira de Deus falar, vocês são obstinados de coração. Você é uma pessoa obstinada, não tem quem faça ela retroceder ou mudar de rota. Então, veja como isso é. E a gente tem um temor, assim, nos seus irmãos, de chegar numa situação como essa, de não conseguir mais enxergar, de chegar com o nosso erro, por exemplo. Estamos errando aqui, mas não conseguir enxergar isso, né? Então, a gente sempre mantendo o temor do Senhor em nós, né? Sempre mantendo o Espírito Santo de Deus. Olha, não permita, ponte os nossos erros, não deixe que a gente caia numa situação como essa, para que a gente não se perca, né? Não caia no deserto, né? Então, por mais que a terra prometida esteja tão perto como está hoje a da salvação para nós, né? Naquela época, a terra prometida estava tão perto ali adiante, e eles desobedeceram a Deus, murmuraram e caíram no deserto, não viram a terra prometida. E hoje é comparado à nossa salvação, né, amados? A nossa vida eterna. Então, se a gente murmurar, se a gente ficar reclamando contra Deus, né, sendo obstinado, mal, hoje tantos cristãos existem assim, né, irmãos? Pessoas obstinadas que não reconhecem os seus erros, né? Temos essas nossas, hoje no nosso meio, esse mal, esse câncer, né, que está aí tomando conta, né? Várias coisas erradas, um evangelho distorcido que está sendo pregado, tantas coisas aí. E essas pessoas, e muitos sabem da verdade, mas não querem, não pregam, não falam. Por quê? Aí vem o poder, o dinheiro, tudo cegou eles. Então já não conseguem, já estão obstinados, já não há mais temor, não há mais como mudar de rota, porque o Deus dele hoje é o dinheiro. Então fala muito mais alto que o evangelho, né? Pregar o evangelho hoje. Então, queridos irmãos, assim como o autor de Hebreus está falando aqui, que nós possamos realmente fazer isso também, né? Que jamais o nosso coração seja mau, seja infiel, possamos manter nossa fidelidade com Deus, né? Não servir a religião, mas servir a Deus, a Jesus, que é o nosso Salvador. Não servir a homens. Tem tantos homens, né? Igual o nosso irmão tem falado da questão do apostolado, mas hoje essa palavra ela ficou um pouco contaminada por esses, né? Esses que estão aí e são deuses, na verdade, na Terra. Né? Que o irmão falou, né? Eu sou, né? Então... Eu sou assim, mano. Tem até o arcanjo agora, né? Que ele se titulou, né? Misericórdia. O apóstolo, que até mesmo o suor daquela pessoa, chega uma pessoa a acreditar que o suor daquele homem possa, então, ali ser curado, e as pessoas
se torna Está até quase sendo canonizado, né? é isso. Só falta realmente isso acontecer, né, Márcio? Mas é triste, mas essas pessoas, elas estarão aí realmente, com toda certeza, assim como nós, né, estaremos nos encontrando no tribunal do Senhor, e ali não haverá margem, né? Não haverá como escapar. De que forma escaparão, né? Não há como escapar. Mas, amados irmãos, a gente olha essas coisas e vê que, né, essa contaminação que hoje existe, né, tem enraizado, né, no nosso meio. É triste, porque nós acabamos sendo atingidos por isso, porque, de certa forma, quando a gente vai falar para alguém, aquela pessoa que a gente vai falar, ela já está contaminada por algo, ela já está ali com o pé atrás, ela já vem com uma pedra na mão para revidar a você. Mas e ali? Eu vejo tantos escândalos, e ali? Por que vocês são evangélicos, mas e ali? Então, as pessoas querem colocar nós no mesmo bojo, querem colocar nós na mesma panela, mas... E muitos foram feridos em nome de Cristo, isso né? Isso que, né, é um processo de cura que a pessoa tem que passar, né? É verdade. Também tem esse, também é bem complexo, profundo, né, mano? Mas, irmãos, possamos continuar, então, né, mas tendo o nosso coração bom, né, procurando ser bondoso, porque a religião cria pessoas maldosas também. A religião cria pessoas más, e infiéis, endurecidas, né? Então, olha, o 13 ele faz mais enfático. A gente precisa exortar a gente uns aos outros. Olha só, exortar todos os dias, irmãos, todos os dias durante o tempo que é hoje, né? Porque é hoje. Hoje a gente está aqui, a gente não vai garantir amanhã. A gente sabe, irmãos, somos tão limitados que nós não podemos garantir o amanhã. Então, enquanto há tempo, então o tempo que se chama hoje, você vê algum irmão saindo fora dali, você, irmão, né, em amor, né? É assim, meu amado, vamos tratar nessa linha aqui, o caminho é esse, Jesus diz isso, olha. Então, enquanto há tempo, irmão, vamos todos os dias, né, durante o tempo que se chama hoje, né, que nós não venhamos nos endurecer o nosso coração pelo engano. Olha quanto engano tem no nosso meio, né? Tantas pessoas enganadas, tanto engano, tantas mentiras, tantas coisas falsas, né, irmãos? Tantas coisas que... E aqui o autor, ele parece que está no nosso tempo hoje falando, né? É que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aí ele fala do pecado, porque muitas vezes a religião encobre os pecados. Por isso que Jesus precisou vir, porque a religião, ela estava, principalmente a lei, as pessoas achavam que somente era necessário sacrificar um animal para perdoar os pecados dela. Mas depois, no outro dia, ela estava fazendo a mesma coisa. Ela estava pecando novamente, estava errando novamente. Então, quer dizer, no final do ano, no mês seguinte, eu vou lá de novo e aí vou viver a minha vida. Mas Jesus, ele vem trazendo uma outra realidade, fazendo com que eu e você reflitamos e nós mesmos encontramos dentro de nós o pecado, o erro, porque senão a gente vai permanecer enganado. Então, se a gente encontra, puxa, algo está errado, então o Espírito Santo vai mostrar para mim e para você, aqui está errado. Então, opa, Senhor, né, perdoe-me. E aí você muda de rota, você consegue mudar. Não porque alguém disse, como a lei vai dizer, ó, não faça isso, não adultere, não matarás, né, não roubarás. Não é porque está escrito, é porque você, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo trouxe uma realidade para você que você precisa de mudança, você precisa mudar de rota em Cristo. Viver uma nova vida com Cristo é diferente. Então, percebam que há diferença, né, entre a lei e agora a nova aliança com Cristo. É de dentro, né, para fora. Os fariseus colocavam até uma roupa, né? Exatamente. Sim, né? Fazia várias coisas, né? Mas mostrava, né? Era só o copo, né? Mas e o dentro, né? Jesus falou sobre isso, né? É uma mudança, uma transformação interior. Gente, bora falar, gente. Tá dando o nosso horário. Eu estava lendo do 16 para frente, como essa carta fala bastante pro pessoal que era fariseu, o pessoal que ainda estava preso ao judaísmo. Eu achei legal como o autor, ele ainda fala, ó, essa Moisés que vocês tanto prezam, até as pessoas que seguiam Moisés, até essas lá no deserto, reclamaram, até essas lá ficaram, provocaram, né, a ira de Deus. E
achei legal como ele colocou isso, tipo, ó, eu imagino que o pessoal ficava falando esse Jesus aí não dá para confiar, tal, vamos continuar com Moisés, mas ele mostrou, os mesmos, mesmo com Moisés, muita gente ainda endurecia o coração naquela época, né? E outra coisa também que eu lembrei é desse caso de exortar uns aos outros, né? Que eu lembrei mais de uma falha que talvez eu tenha cometido tudo bem que agora, né, já passou, mas com alguns amigos que eram, né, cristão, e como talvez na época eu poderia ter trazido eles de volta para Cristo, que eu sempre lembro, principalmente de uma amiga minha, que era Raquel, o nome dela, que ela virou tatuadora, ela tatua pentagrama nas pessoas, e ela era crente, assim, de ir direto para a igreja. Cheguei até uma vez para a igreja com ela, tudo, e ela, dá para ver assim, se desviou totalmente, não participou de Cristo, nada. E também uma outra amiga que eu já falei, dessa outra amiga, da Audrey, que foi a que me deu a Bíblia, me falou bastante sobre Jesus na época que eu estava desviado, e depois nunca mais. Antes ela fazia uns desenhos e postava mensagens, ela falava bastante de Cristo para mim, aí depois teve uma época que ela começou a entrar no feminismo, e depois nunca mais eu vi ela abrir a boca para falar de Cristo. E aí, nesses casos, assim, eu percebo que a gente acaba, eu, no meu caso, né, acabei falhando com essas pessoas, porque eu poderia ainda posso, né, porque estão vivas, graças a Deus, ainda trazer elas de volta, porque são pessoas que começaram a endurecer o coração justamente por causa das coisas do mundo. Não foi... Eu não sei, né? Eu não conheço, não sei a que ponto teve alguma desilusão, quando a gente sabe que acontece bastante desilusão no meio cristão, né? Justamente por essas coisas que a gente está falando, de falsos profetas. E é uma coisa que eu comecei a tentar não deixar que um outro amigo meu caísse, que é o Douglas. Então, com ele, eu sempre tento falar de Jesus com ele, né? Porque eu pensei, não posso, né, falhar, igual falei com as meninas, não vou falhar com meu amigo, né, nesse sentido. E é que é mais para a gente lembrar que não é só entre nós que estão na nossa congregação, né, é com os outros que a gente conhece, que também são cristãos, mas a gente vê que muitos começam a se afastar, né, a enfraquecer aos poucos. E era mais isso que eu queria falar. E quando vocês estavam falando dos falsos profetas, só curiosidade, desculpa, mas é de um cara que eu vi, e eu vou chamar de cara, nem vou chamar de... que ele é americano, né? Todo bonitão, de terno, aqueles bem as igrejas pentecostais americanas, né? Que ele pega o rapaz, vira o rapaz assim de costas, e ele começa a falar, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala sobre confiar na liderança, na pessoa, né? O apóstolo. Ele dá uma escarrada na mão, aí quando o cara vira, entendeu? Ele pega e joga no olho, só que escarrada mesmo. Eu não consegui assistir, eu te mostrei. E aí mostra tanto como o que o James falou, né, que muita gente já, quando a pessoa fala que é apóstolo, já não confia, e como tem gente que quando fala que é apóstolo, a pessoa permite até que o outro dê uma escarrada dessa, tentando imitar o que Jesus fez, né, com o cego lá, e as pessoas aceitam, sabe, ou as coisas assim. E eu acho engraçado, e agora eu pensei, acho engraçado que as pessoas acabam confiando muito mais no homem do que em Cristo, né? E a gente vê acontecendo muito disso. A pessoa permite fazer uma coisa dessas,
e quando vai ver se a pessoa está obedecendo o ensinamento de Cristo mesmo, a pessoa não obedece, prefere obedecer os ensinamentos daquele líder. Mas é isso. Assim, é uma idolatria, né, com o homem, né, e o pessoal esquece que o homem não é falho, né, quem não mente, né, quem não falha é Deus, né, é Jesus, né, e por isso que precisamos ser bereanos mesmo, né, analisar as escrituras e, né, e nós vamos ajustando, vai analisando, vamos refletindo, né? E Deus ele, aquilo que nós lemos, né? Que fazer a vontade do Pai, né? Então Deus ele chama cada um para fazer a vontade dele, né? Porque nós somos filhos dele, né? Então estamos aqui com um propósito, né? De fazer a vontade dele, né? Que a gente não possa esquecer esse nosso propósito. Glórias a Deus. Gente, isso, meus amados. Pode falar, estamos aqui. Aqui, rapidinho. Tá me ouvindo? Tá? Tá bom. Não, é que a gente leu aqui alguns versículos e tem umas coisinhas interessantes aqui que é bom a gente ter em mente, porque o versículo que a gente leu, o versículo 7, ele está fazendo referência ao Salmo 95, né? Acho que a Bíblia dos irmãos aí deve ter alguma referência aí, você vai ver lá. E no Salmo 95 vai fazer referência ao episódio do Êxodo, capítulo de número 17. E aquele episódio é um episódio interessante, né? Porque o texto diz que eles estão no deserto fazendo paradas, ou seja, eles param e descansam. E eles chegam num lugar chamado Refidim. E Refidim significa literalmente lugar de descanso. E é justamente no lugar de descanso que eles não encontram água para beber. Eles estão no deserto, eles precisam de água. E aí eles vão murmurar, né? Eles vão começar a questionar, né? Vão reclamar com Moisés, porque Moisés levou eles para aquele lugar para morrer ali de sede e tal. Aquela história, a velha história do povo, né? Que acabou de ver um milagre e passou-se algumas horas e já está murmurando de novo, né? Duvidando do poder de Deus. E eu achei interessante porque o texto aqui que a gente está lendo, Deus está falando para eles assim, olha, eu jurei na minha ira que vocês não vão entrar no meu descanso. E eles estavam, e é justamente no lugar que se chama lugar de descanso, é onde eles vão desobedecer a Deus, é onde eles vão murmurar. Esse descanso que está falando aqui na palavra, não é o descanso do sábado, né? Não é o Shabat, não é o ano sabático, não é o jubileu, é o descanso eterno. É interessante isso porque eles, no lugar de descanso na terra, eles desobedeceram a Deus. E Deus fala para eles agora, vocês no lugar de descanso me desobedeceram, murmuraram, foram rebeldes a mim, agora no meu descanso eterno vocês não entram. Se no descanso na terra, que eu iria proporcionar, Deus iria proporcionar água para eles ali, isso é óbvio, né? Porque jamais que Deus iria tirar realmente o povo do povo do Egito para levar para o deserto para matar eles ali. Deus iria prover como ele provê para nós, né, tudo hoje. Então, nós podemos aprender com isso que, às vezes, quando a gente estamos em momentos de dificuldade, em momentos de apertos, de repente, os desertos da vida, né, querendo um pouco de água, um alívio, né? E esse alívio parece que demora, né? Então tem muitas pessoas que começam a murmurar, a questionar, a duvidar do poder de Deus. E aí Deus parece que com essa palavra nos chama a atenção. Olha, lembra do deserto? Quando o povo no lugar de descanso se rebelou contra mim, querendo água, né? Hoje é mais ou menos da mesma. Estou aqui espiritualizando, né, a palavra, trazendo para os nossos dias, né? Eu estava conversando com a Agatha esses dias que às vezes a gente trabalha na rua, eu já vou concluir, irmãos, a gente trabalha na rua e assim, fazendo entrega e acontece muita coisinha errada, sabe? Tipo, o cliente demora para descer, o aplicativo dá problema, você entra em contato com o suporte, aí o suporte demora para... É uma prova, é um deserto terrível. Aí tipo assim, eu tenho
É do sangue, irmão. Eu tenho, assim, uma coisa que eu me estresso muito rápido, sabe? E eu tava falando... Eu tava até dar risada. Eu tava falando com a Agatha, eu falei assim, não, eu tô vigiando mais agora. Na hora que começa a dar as coisas erradas, eu falo, não, Satanás, eu não vou murmurar, não. Não, eu vou... É só uma prova. Mas já vai passar, entendeu? Então, assim, ou seja, a água ela vai chegar, uma hora ou outra Deus vai enviar a água, que nem que seja da rocha, mas vai sair. Né? A providência de Deus vai chegar e vai trazer descanso para a gente. Amém, irmãos? Até aqui. Uma coisa de fortalecer a nossa fé mesmo, né, gente? Amém. Deus nos dá Amém, sabedoria, né? Glórias a Deus, né? É muito importante, muito edificante, né? A palavra de Deus e os irmãos que têm colocado, né? De alguma maneira, irmãos, o Senhor realmente, ele nos proporciona uma paz, um descanso também, né? Mas a gente realmente, o descanso que a gente vai ter eternamente, né? Irá acontecer daqui a pouco, né? Daqui brevemente ele vai nos buscar e estaremos, né, descansando para sempre com ele, né, na glória, estaremos realmente ali desfrutando, né, de momentos ali impressionantes. E então, o que a gente aqui passa realmente e o que o povo fez, né, a gente é passivo de fazer também, né, murmurar, desobedecer, mas o Senhor, ele através dessa carta de Hebreus, ou tratado, se você achar assim melhor, ele realmente nos realmente traz realmente muitas lições, como nossos irmãos têm apresentado, mas que percebam que haverá uma certa forma, um descanso de fato, mas percebam que o final dos versículos agora do capítulo 3, o autor ele vai fazer uma separação, por quem que não foi que entrou no descanso? Ele faz uma pergunta, olha, não foram... Aliás, ele faz várias perguntas, né? Não foram os desobedientes, né? Não foram os que desobedeceram a Deus, e hoje, amados irmãos, a gente sabe que a brevidade do Senhor está voltando, muitas pessoas estão desobedientes, muitas pessoas estão aí, né, errantes nos seus caminhos, nas suas doutrinas, né? Então, estão tão desobedientes, e vai chegar um momento que o Senhor vai voltar e eles não vão poder entrar na vida eterna também, no descanso eterno, a qual o Senhor prometeu para mim e para você. E hoje a gente vê como as pessoas têm voltado para desgostado das coisas de Deus, voltado realmente a ser desobedientes, né, irmãos? Ser ali maus, né? E a gente percebe que as pessoas estão falando, poxa, os cristãos, e muitos falam, são tão ruins, são duros, né? Então, as pessoas não querem ser cristãos porque acham que os cristãos são mal educados, são duros, são hipócritas. Então, isso machuca a gente de uma maneira, né? E aí a gente fica se perguntando como a gente vai poder falar, de que maneira a gente pode, então, falar, né, do amor do Senhor para essas pessoas que já estão, como a Liliane diz, machucadas, estão desgostosas, de certa forma, da realidade, né, do que é Cristo. Então, amados irmãos, que hoje nós possamos aprender uns com os outros, creio que todos nós aprendemos, e a gente vamos continuar exortando uns aos outros, continuar nesse tempo que é hoje, obedecendo ao Senhor, e que o engano do pecado jamais é dentro dos nossos corações. Por isso que todas as nossas orações são para se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e que esse engano não seja uma pedra de tropeço para nós, né, permanecermos no nosso engano, no nosso erro, e que nós não consigamos entrar de fato no nosso descanso. O povo, ainda que o descanso que nosso irmão disse, ali naquele momento estava naquela terra que chamava descanso, eles queriam entrar em outro descanso, né, que é na terra que o Senhor prometeu, e não conseguiram. E nós hoje temos o nosso descanso eterno, que o Senhor daqui a pouco virá buscar-nos. Mas nós precisamos de algo antes, chegar até lá, até o fim. E até o fim, nós não sabemos o tempo que ele vem. E ainda que não chegue esse tempo, nós temos que permanecer, amados, confiantes no Senhor, né, com a nossa fé, não sendo incrédulos, mas sempre com a nossa fé ali acesa, né, fortalecendo uns aos outros como nós temos feito para a glória de Deus. Mudança, né? de atitude. Exatamente, e mudar sempre de atitude, fazendo a reflexão sempre
né? Igual o nosso irmão, o exemplo foi claro, né? Então ele Douglas também. Douglas, Né? Douglas. e que realmente fazer realmente essas reflexões, não achar que nós estamos prontos hoje. Não, existem coisas todos nós para mudar, né? Tem Isso que é aquela importante. coisa, né? Tá bom, mas tem como melhorar um pouquinho mais, É né? isso aí. Tá bom, mas tem como melhorar um pouquinho. Tem como melhorar um pouquinho mais, só um pouquinho. Então, a gente tem que ter essa coisa. Tá bom, tá, mas tem como melhorar só um pouquinho mais. Exatamente. Né, irmão? E aí nós somos participantes desse Cristo, de Cristo, né? Se retivermos firmemente esse nosso temor dentro de nós, nós somos participantes dele. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, que é nele até o fim, nós então encontraremos, né, o descanso eterno com o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Nossas horas já estão acima, né? Alguém quer comentar mais? Tudo bem, gente? A gente pode encerrar. Pode falar, Doug. A gente hoje é sexta. É rapidinho. Não, é que o que o James falou me fez pensar também da citação tem aqui em Hebreus. Se a gente pensar que o Espírito Santo é o nosso descanso, né? Aqui no sentido de ser o nosso descanso, que a gente não fica pensando no dia de amanhã, é o que não deixa a gente apavorado do que pode acontecer. O Espírito Santo acaba sendo nosso descanso. E como ele falou, Ele é o consolador, né? Ele é o consolador. E a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente está no descanso, né, aqui na Terra, como o James falou, né, que eles estavam naquele local no deserto chamado descanso, e a gente está nesse descanso do Senhor, descanso com a alma, com a consciência não, né, com a nossa alma tranquila. Mas se a gente começar a reclamar com o povo no descanso no deserto reclamou, também a gente não vai entrar no descanso do Senhor, né? Então dá para trazer também bem para agora mesmo a questão do deserto e o local de descanso, e não entrar no descanso do Senhor. É só isso que eu queria. É só essa ligação que eu... Amém. Aleluia. Amém, meus amados irmãos. E vamos estar então aqui, né, Então, crianças, então nós vamos, assim, claro que a gente pode recapitular na próxima semana, tudo. Pode falar, James, pode falar. Tá vendo assim, quer falar? Chamando a gente de crianças, eu tô rindo. Nós somos crianças grandes. Um monte de barba na cara, careca, de criança. Menina, o que Jesus fala para ficar no reino? Se não tornar igual a criança, não pode, né? Tá certo. Só que não pode ser uma criança vivente, hein? Não pode. Uma criança boa, assim, ungida. Tá certo. Então, assim, meus amores. Então, na próxima semana, nós iremos ler o capítulo 4. Claro que lembrando que, né, a gente pode recapitular, voltar, se vocês lembrarem de alguma coisa, tá bom? Quanto mais conversar, ter esses momentos, assim, de reflexão, de compartilhar, nossa, é um crescimento para todos, edifica todos, né? Esse é um momento, assim, de estarmos fortalecendo uns aos outros, porque domingo passa rápido e não dá tempo, né? Eu creio que depois a tendência é a gente fazer mais coisas assim durante a semana também, tá bom? Amém. E quer fazer algum comentário? Tudo bem? Tudo bem? Então, meus irmãos, glórias a Deus, eu fiquei muito feliz, com toda certeza eu e a Liliane nos edificamos muito, creio que todos vocês, com tudo aquilo que a gente falou, tudo que a palavra, né, produziu em nós, esse alimento necessário, né, tão gratificante estar aqui com vocês, é muito bom. Vamos orar então, para que realmente nós venhamos mais e mais, né, meditar naquilo que foi falado hoje, que nós reflitamos, né, de como possamos então encontrar, né, um descanso, sim, né, possamos encontrar, sim, encontramos em Cristo descanso. O Senhor disse, né, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, esse descanso que nós temos hoje em Jesus, que o mundo não tem, né? O mundo não tem esse descanso, mas
que aqueles que encontram essa paz em Jesus, né, podem desfrutar tanto aqui, né, como também no mundo posterior, na vida eterna, também descansar para sempre com o Senhor. Nós possamos permanecer nesse descanso, nós possamos permanecer, amados irmãos, exortando uns aos outros, né, todos os dias, principalmente como o autor fala, no dia que se chama hoje, né, que é hoje que a gente está vivendo, não amanhã, que amanhã a gente não pode garantir. Possamos continuar, irmãos, cada dia mais sendo, né, uma bênção nas mãos do Senhor, que jamais venha entrar engano em nosso coração, dureza, mas que sempre tenhamos nosso coração solícito, né, aquilo que o Espírito Santo fala e aquilo que Deus fala através de todos os irmãos, né, tudo aquilo que a gente fala. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor, né, encerrando esse momento. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado, meu Deus, por mais essa rica oportunidade, Senhor, de estar com os teus filhos aqui, Pai querido, falando a respeito da tua palavra. Santo, tu és, Pai poderoso e eterno Deus, tu és aquele, Pai, que sempre tem olhado por todos nós. Nós somos gratos pela porção, Pai, dada por nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor veio falar através do teu Santo Espírito, Pai, sobre cada um dos que estão aqui, Pai. Nós a Ti, Pai, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, Pai, por hoje nós podemos entender, Pai, estarmos lúcidos de entender, Pai, que ainda aqui na terra o Senhor pode proporcionar descanso a nós, Pai, e também na eternidade estaremos contigo. Mas sabemos, Pai, que nós precisamos ir até o fim, Pai, exortando uns aos outros para que possamos, Senhor, Pai, chegar naquele grande dia, Senhor. Pai querido, não deixe a religiosidade entrar em nossos corações e possamos, Pai querido, manter, Senhor, Pai, nossos olhos sempre em Ti, Pai, que é o Senhor e Salvador da nossa vida, que um dia o Senhor, Pai, se entregou por nós, Pai. Obrigado pelo privilégio de hoje termos irmãos e irmãs, Pai, também, com os seus corações ardendo, querendo sempre, Pai, acertar o caminho, querendo sempre melhorar, Pai, evoluir nesse processo, Pai, que nós temos que evoluir sempre, senão, Pai, nós não conseguiremos vê-lo. Pai querido, obrigado pelo que estão aqui, pelo que os irmãos, Pai, disseram através do teu Santo Espírito. Abençoe cada casa, cada irmão, cada irmã, James, a Ágata, a Priscila, nossa irmã Elinéia, nossos irmãos também, Douglas, Alessandra, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, seja com cada um, Pai, cada família, que eles continuem, Pai querido, sendo esta luz, sendo sal, sendo referência. Usa os teus filhos, ó Pai, com poder e autoridade nesta terra, que esses trabalhadores possam, Senhor, ó Pai, continuar a falar mais e mais a tua palavra, a falar, Pai, para esse mundo que não tem descanso, que eles encontram sim um descanso em Ti, Pai, e que, Senhor, ó Pai, nos dê estratégias para falar, evangelizar, falar do Teu amor, falar que em Ti, Pai, nós encontraremos sempre descanso. No nome de Jesus, guarda os Teus filhos, dê uma boa noite de sono para todos. Pai querido, ouve a oração dos Teus filhos no secreto, no íntimo, Pai, que eles têm Te pedido, e que, Pai, no tempo certo possa se concretizar, mas somente para a Tua glória. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Pai, por todos que estão aqui conosco, Pai, que Tu possas tocar mais e mais irmãos também, para que sintam o mesmo desejo que nós, de estar debruçando na Tua palavra, que é o alimento necessário para a nossa alma. Em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, essa reflexão nas Tuas mãos, que ainda possa ecoar por longos dias em nossos corações e nossa mente. Para a Tua glória, no nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te pedimos. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, foi uma bênção estar com vocês. Saudades, né? Faz tempo que a gente não tinha uma reflexão assim, essa conversa, essa prosa gostosa. Abençoado. Mas amanhã nós estaremos juntos, na glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Vocês tenham um ótimo descanso, né? Verdade. Reparador. E até amanhã, então, tá? Glória a Deus. Amém, a paz do Senhor queridos? Jesus. Fica na paz, Senhor. Tchau.